José Carlos Brunoro esteve aqui algumas semanas atrás e disse que a última contratação dele só foi você. Então, ó. Só a última do Brunoro foi... Alex, você tá falando que foi um pedido do Márcio Araújo. Tem gente que nem lembra do Márcio Araújo. Como que foi sua chegada no Palmeiras? O Filipão nem tava aqui ainda, né? Não, o Felipe não existia nessa história, né? Na verdade, a história começa com o Tele, que vem um pouquinho antes. E infelizmente vem doente, né? Acaba não conseguindo desenvolver o trabalho que o Palmeiras e o próprio Tele imaginavam na época. E com o Tele veio uma lista de jogadores. Uma lista de jovens jogadores. Eu era um jovem jogador lá em Curitiba, no qual o Tele e o pessoal dele tinham olhado, então essa lista vem para o Palmeiras. E ali no início de 97, eu sou um atleta do Curitiba jogando na Seleção Brasileira de Juniores, né, jogando no Sul-Americano, e começa o papo com o Palmeiras com o Curitiba. E aí sim o Márcio Araújo é o treinador. Então quando se confirma a contratação, é ali que tem aquela dúvida para onde eu vou, porque é aquela loucura de um menino que tem aí 18, 19 anos e joga numa divisão menor. Eu estava jogando na Série B no Curitiba em 95. A gente sobe, eu faço o brasileiro da Série A, então eu era um daqueles jovens que o Palmeiras apostava. Se nós lembrarmos, nesse mesmo período teve o Roberto um pouquinho antes, o Flávio Conceição e outros vários jogadores. Então o Palmeiras e a Parmalat ia atrás desses jovens vinham para São Paulo, aí cada um contava a sua historinha dentro do clube e seguia a carreira. Então eu era esse naquele momento, né? Eu era um dos meninos que o Palmeiras enxergava potencial, outros clubes procuraram o Curitiba e a minha última conversa antes de tomar uma decisão de vir para o Palmeiras foi com o Márcio. E aonde entra o Brunoro? O Brunoro era o executivo da Parmalat, que acaba indo para Curitiba, fechando o negócio, e eu acabo vindo para o Palmeiras. E só na transação já foi uma mudança muito grande financeira, de vida falando, ou tipo, foi só depois que você começou a ganhar? Cara, isso até é engraçado de falar, porque eu tinha duas situações a escolher, né? O Corinthians com o Banco Excel e o Palmeiras com a Parmalat. Então eu tinha que fazer uma escolha para aonde eu iria. As propostas do Corinthians e a proposta do Palmeiras eram as mesmas para o clube. Então pro Curitiba importaria pouco, não mudava nada. No meio do negócio, o Luxemburgo era o treinador do Santos. Também imaginava que poderia me levar para o Santos, mas o Santos acaba saindo um pouquinho antes, devido à condição financeira que o Curitiba exigia. Talvez o Santos não atingisse naquele momento. Então eu fiquei entre o Corinthians e o Palmeiras, e aonde eu decido é num jogo aqui no Parque Antártica, que o Curitiba é eliminado pelo Palmeiras. A gente perde 4-2. Eu faço até um gol naquele dia. E após a partida, o diretor de futebol, que depois hoje é o meu sogro, né? Na época ele me chama e fala: nós temos duas propostas iguais, idênticas, que para o clube pouco importa. Então o mais importante é você saber onde você quer jogar. E você vai jogar o Mundial de Juniores agora, então você tem esse tempinho aí para decidir, só que a gente não pode segurar muito até para não perder essa situação. Aí eu acabo fazendo opção pelo Palmeiras e acabo vindo. Animalesco. E quando você chega em 97 em São Paulo, o que mais te impressionou em relação à cidade, assim? O tamanho da cidade. É que Curitiba também é bem desenvolvida, né? Não é interiorzão, né? Não, mas em 1997 não. Não era shopping pela primeira vez, né, Alex? A Curitiba de hoje, sim. Hoje é uma cidade que tem muito mais coisa, né? E assim, não é a cidade de Curitiba, na verdade era o Alex, no caso, né? Sim. Porque, na verdade, eu sou de uma cidade chamada Colombo, que é a região metropolitana. Então, eu saía de Colombo todos os dias para estudar e para jogar no Curitiba. Então, era a primeira vez que eu saía de casa para morar sozinho, para viver sem os meus pais, para viver numa realidade diferente, onde a dimensão é muito maior, não só de cidade, mas também de clube, de exposição. E eu lembro como eu pego o voo, quando eu vou descer em Congonhas, tráfego aéreo complicado no final do dia, e eu olhando para essa imensidão que é São Paulo, pensando como é que eu ia me virar naquele momento. Mas depois deu tudo certo, a coisa correu muito bem. Acho que o que mais assustava era, no caso ali, ter que substituir o Djalminha, né? Djalminha que... O discurso era o que mais assustava, né? Porque
assim, o Palmeiras teve aquele time de 96 que foi fantástico, que era o time do Vanderlei, o time dos 100 gols. E teve um ano de 97 um pouco complicado. A partir do momento que perdeu a decisão da Copa do Brasil para o Cruzeiro em 96, aquele time ele começa a ser desfeito. E o Palmeiras começa a refazer um time. E se nós lembrarmos, o Paulista de 97, o Palmeiras acaba num momento confuso. Então, quando tem a parada e vai começar o Campeonato Brasileiro de 97, quem chegava pressionado a ter que fazer o Palmeiras a melhorar pelo menos o seu rendimento, né? Porque tinha um time famoso de um ano antes, mas que fracassou na busca de entrar na Libertadores com a derrota na Copa do Brasil. Existia naquele momento a chegada de novos jogadores, a chegada de uma comissão técnica que era muito reconhecida, porque o Felipe tinha ganho tudo com o Grêmio, estava voltando do Japão. Então, o discurso era um discurso que eu, particularmente, eu não conhecia. Não era um discurso que se fazia em Curitiba. E quando eu entro no vestiário, eu encontro jogadores que eu só via pela televisão. Então, realmente, enfrentar esse discurso para alguém que tinha 19 anos era uma realidade totalmente diferente, nova, e que eu tinha que me virar no dia a dia para me adequar o mais rápido possível. Fala, galera, quer apoiar o Pode Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais para você. Avante palestra!